Graça e paz, povo abençoado de Deus. Quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor falou ao meu coração, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 13 ao 21. O tema é uma prova de amor e compaixão. Jesus demonstrou todo o seu cuidado, o seu imensurável amor, a sua eterna compaixão, mesmo em meio à sua própria dor, ao seu próprio luto. Amém? Vamos fazer uma oração, pedir a Deus que em nome de Jesus fale aos nossos corações. Meu glorioso Deus e Pai Todo-Poderoso, é em nome de Jesus que entra em Tua presença e te peço, Senhor, que fica conosco, abra o nosso entendimento, nos revela, Senhor, a Tua palavra, em nome de Jesus, e nos perdoa, Pai, segundo as Suas misericórdias, que se renova a cada dia, a cada manhã. Quero aqui, Pai, te pedir que em nome de Jesus, que o Senhor se faça presente todos os dias da nossa vida. Confiamos e acreditamos que o Senhor tem o poder para suprir todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas. E é em nome de Jesus que eu coloco a minha vida, a vida de todos nós nas tuas mãos, Pai, crendo na sua provisão, no seu amor, na sua compaixão e na sua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Dando início aqui à leitura, em Mateus 14, versículo 13 em diante, diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, apartando e sabendo, o povo seguia, e a pé, desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. Amém, povo de Deus. Aqui, meus irmãos, diz que Jesus se retirou para um barco, para um lugar deserto. Esse era um dos costumes do Senhor Jesus. Sempre se retirar para o deserto, subir aos montes das oliveiras, buscando a compaixão de Deus, buscando o amor do seu Pai, buscando o conforto que estava em Deus. O Senhor Jesus recebeu uma notícia muito triste, que João Batista tinha sido degolado. E ele se entristeceu muito com essa notícia. E ele foi buscar refúgio em quem podia confortá-lo e quem podia resolver a sua situação. Mas ele percebeu que havia ali uma grande multidão que o seguia a ele. E aqui diz que ele, possuindo de íntima compaixão para com elas, para com aquela grande multidão, ele curou os enfermos. Aqui nos mostra, nesse versículo, que mesmo em meio à dor, em meio a um luto,
o Senhor Jesus se importava com aquela multidão. Ele, apesar de toda a tristeza, ele não ignorou aquela multidão que necessitava dele. E ele os curou, todos os que ali estavam enfermos. Jesus nunca nos abandona. Ele nunca vira as costas para nenhum de nós. Não somos merecedores, mas esse amor, esse cuidado, essa compaixão é bem notória. Podemos apreciar aqui nessa passagem que mesmo ele, passando também pelas mesmas coisas que eu e você passa, ele não nos abandonou. Ele não se entregou ao seu luto, à sua tristeza, às suas amarguras. João Batista era alguém muito importante para o Senhor. Ele veio preparar o caminho para o Senhor Jesus. Mas João Batista estava morto. E Jesus precisava recarregar as suas baterias. Buscar o equilíbrio das suas emoções. Mas ao ver esse povo que necessitava dele, ele os curou, nos mostrando assim que temos alguém para cuidar. Tem alguém que também depende dos seus cuidados, do seu carinho, da sua atenção. Mesmo em meio à dor, a um sofrimento, podemos ter essa mesma atitude que Jesus teve, porque ele disse que a gente ainda ia fazer muito mais do que ele. São as palavras do próprio Deus, do próprio Jesus. Então, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção, que mesmo em meio à dor, em meio à enfermidade, ao desemprego, às necessidades, confie no Senhor, porque você não está sozinha. Nenhum de nós estamos só. Temos o Senhor Jesus para nos socorrer, para nos ajudar. Aqui não faz parte de um passado, aqui faz parte do nosso presente. Esse povo, essa grande multidão, também nos representa. O Senhor não está alheio ao seu sofrimento. Mas é preciso que a gente se levante, que a gente siga olhando para o Senhor Jesus. Aqui no versículo 15 e 16 diz assim: E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede essa multidão, para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é misto fazer isso. Que vão e dê-lhe vós de comer. Aqui o Senhor deixa bem claro que ele jamais vira as costas para o seu povo. Que ele jamais nos abandona. Aqui os discípulos chegaram a uma conclusão que já estava tarde. E onde eles estavam era deserto. Não tinha um supermercado, não tinha uma bodega, não tinha nada, nem uma vizinhança aonde eles pudessem
pedir ou comprar a comida para se alimentar. Tudo que eles tinham era para eles se alimentar, que nem dava para eles. Mas aqui, quando eles chamaram a atenção do Senhor Jesus, pedindo que o Senhor mandasse aquela multidão ir embora, o Senhor Jesus disse, não é necessário, não é preciso que eu mande esse povo embora. Como? O povo está me seguindo porque confia em mim e eu vou mandar esse povo embora? Eu vou virar aqui as costas agora para esse povo? Jesus jamais nos abandona. Os discípulos aqui, eles agiram com uma certa incredulidade. Eles já conheciam o poder, os sinais que o Senhor fazia. Mas mesmo assim, eles não colocaram a confiança naquilo que o Senhor Jesus poderia fazer. O Senhor Jesus tem o poder de alimentar, tem o poder de curar, tem o poder de transformar, tem o poder de salvar. Mas eles aqui queriam agora mandar esse povo ir embora. Já tinha 3 dias que esse povo seguia o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse, se eu mandar esse povo embora, 3 dias que eles estão sem comer e sem beber, eles vão desfalecer no meio do caminho. E aí, continuando aqui a leitura, no versículo 17 e 18, nos diz assim. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazei-nos aqui. Veja a autoridade que o Senhor Jesus tinha. Que confiança que o Jesus tinha no Pai, no Todo-Poderoso. Com 5 pães e 2 peixes, ele pede que traga até a ele. E com essa quantidade de pão e de peixe, ele ia alimentar toda aquela multidão. Os discípulos devem ter ficado perplexos, pensando até que ele não estava normal. Devem ter cochichado uns com os outros. Como é que ele vai fazer com 5 pão e 2 peixes para alimentar todo esse povo? Eles se esqueceram do poder que tinha nas mãos do Senhor Jesus. Eles que presenciaram todos os sinais e maravilhas, eles não acreditaram que o Senhor podia resolver a situação daquele povo. No versículo 19, diz assim, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, os abençoou, e partindo os pão, deu-lhe aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram. Dos pedaços que sobraram, 12 cestos. Imagina, com 5 pão e 2 peixes, o Senhor pôde alimentar 5.000 pessoas e ainda sobrar 12 cestos de pão. Veja que aqui o Senhor mandou que eles colocassem o povo em ordem. Coloca esse povo assentado. Faça uma divisão. Divida aí o povo. E vocês passem. Primeiro ele levantou os pão e o peixe para o céu e deu graças. E depois ele passou para os seus discípulos, para que os discípulos
pudesse entregar o alimento para aquela grande multidão, nos mostrando assim que o Senhor é um Deus que coloca tudo no lugar, que gosta de ordem. É preciso que a nossa casa esteja em ordem para um milagre ser efetuado, para um milagre acontecer. E aqui em Romanos 8:32 diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele a graça de todas as coisas? Se Deus não poupou o seu próprio filho, mas antes os entregou por todos nós, como não nos dar com ele a graça de todas as coisas? Então, meus amados irmãos, o Senhor, Ele supre as nossas necessidades. Deus não abandona o teu povo. Aqui diz, né, em Romanos, que Ele não poupou nem a vida do seu próprio filho, mas antes os entregou para que eu e você tivesse uma oportunidade. Em Filipenses diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. É Deus quem supre a nossa necessidade. Podemos descansar, podemos estar em paz, confiando que é Deus quem supre as nossas necessidades. Aqui a necessidade desse povo foi suprida. O Senhor alimentou todos eles, porque o Senhor não rejeita nenhum que vem até Ele. Jamais Ele lança fora aquele que vem a Ele. Era uma grande multidão. Essa multidão tinha visto, conhecido todos os sinais e as maravilhas que o Senhor fazia. Era um povo necessitado, eles seguiam ao Senhor Jesus. E Jesus, com seu amor, com a sua compaixão, com a sua misericórdia, com a sua graça, supriu todas as necessidades desse povo. O Senhor curou, o Senhor livrou eles da morte da escassez, porque sabemos que a fome mata, mas o Senhor alimentou. O Senhor não alimentou não só o físico dessa multidão, mas o Senhor primeiro alimentou o espírito. O Senhor tinha uma missão de ensinar o evangelho, de ensinar como chegaremos ao reino do céu. E o Senhor ensinou aqui a mensagem, a palavra que salvava e que libertava. Esse povo estava alimentado, o seu espírito, mas precisava ser alimentado o seu físico. O Senhor Jesus tem todo o poder, tem toda a autoridade que é dada por Deus, tanto para saciar a nossa fome física, mas muito mais a nossa fome espiritual, a nossa sede, porque Ele disse que Ele é o pão da vida. Aqui seus discípulos não entenderam como Ele ia fazer para alimentar aquele povo. A opinião deles foi que mandasse aquele povo embora. Manda esse povo embora. Manda esse povo procurar comida para não morrer. Mas eles se esqueceram que Jesus era o próprio pão. Era o alimento. É o pão da vida que sacia a nossa fome. É a água que sacia a nossa sede. Eles se esqueceram. Às vezes, meus amigos, estamos assim, vivendo, até seguindo Jesus, mas com uma incredulidade
no nosso coração, porque o maligno, ele tenta a todo instante tirar o nosso foco de Jesus. Ele quer que você olhe para a escassez, para o desemprego, para a fome, para a miséria, para a violência. A função do diabo é essa, é nos fazer parar. Você veja que Jesus passou pela tristeza, por a perda de uma pessoa importante, João Batista. E nesse mesmo momento havia uma grande multidão que necessitava dele, que precisava dele. Mas ele não disse, olha, eu estou cansado, chega, eu estou aqui com a minha dor, eu vou ficar sozinho, eu não quero saber de nada, não. Mesmo assim, quando ele virou, que ele viu aquela grande multidão, mesmo em meio à dor dele, ele se encheu de compaixão, porque ele sabia que aquele povo necessitava dele, que aquele povo precisava dele. Meus irmãos, minhas amadas irmãs, tem muitas pessoas que dependem de você, que dependem que você leve uma palavra de esperança, uma palavra de fé, de confiança. Precisa que você diga que o Senhor Jesus cura, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele nos ama, que não estamos sozinhos, mesmo em meio a tanta tempestade, a tantas coisas ruins. Você imagina você tendo a cabeça, sabendo que tem ali uma cabeça de um ser querido, numa bandeja, como o Senhor Jesus teve a notícia da morte de João Batista. Mas ele, mesmo com a dor, ele se encheu de amor por aqueles que também estavam ali, dependendo dele, morrendo, sem ter esperança, sofrendo, porque eram pessoas sofridas de dores, pessoas que desejavam, que queriam uma mudança nas suas vidas. Sabemos que nem todos continuaram seguindo ao Senhor, porque é assim que a gente vive. Muitos vêm ao Senhor com enfermos, desempregados, passando necessidade, faltando pão dentro da sua casa. Mas, infelizmente, o Senhor Jesus supre as suas necessidades e eles não seguem mais o Senhor Jesus. Eles começam a olhar para outras coisas, para outras ondas, outras tempestades da vida, ou até mesmo para a calmaria, quando está tudo muito bem, tudo muito calmo, e eles se esquecem de seguir o Senhor Jesus. Nesse meio dessa multidão, com certeza tinha esse tipo de pessoa, com esse tipo de comportamento. Mas mesmo assim, o Senhor não deixou de fazer o milagre, de suprir as suas necessidades. Porque o Senhor Jesus, Ele nos ama, Ele tem misericórdia, Ele tem compaixão. Deus é um Pai de amor. Ele não pune segundo as coisas erradas que a gente faz, mas Ele está sempre renovando a graça dEle e a misericórdia nas nossas vidas. Aí aqui, meus amados irmãos, diz assim, em Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas, repetindo, as nossas necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. O que precisamos é estar em Cristo Jesus, para que todas as nossas necessidades venham a ser supridas segundo as riquezas
de Jesus Cristo. Em Marcos 6,34, né, diz assim: e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque era como ovelhas que não tinha pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Esse povo estava vivendo absolutamente sem saber o que fazer, de um lado para o outro, passando necessidade, sofrendo, todo tipo de sofrimento. E o Senhor Jesus se comoveu ali e começou a ensinar. É isso que o Senhor Jesus quer. Ele quer nos ensinar, Ele quer nos curar, Ele quer nos salvar e Ele quer nos libertar. Amém. Em Isaías diz assim, 25:4. Tendo sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em suas aflições, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra um muro. Aqui Isaías diz que o Senhor tem sido o refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado e um abrigo para todos contra a tempestade. É Ele quem acalma a tempestade que levanta sobre nós. É Ele quem nos livra de todo mal. O que precisamos é confiar nele, porque é Ele quem dá abrigo nas horas das aflições. É o Senhor. Podemos ter essa confiança que o Senhor é o nosso refúgio, como Isaías diz. O salmista também diz em diversas passagens: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha luz. É Ele quem guia os meus caminhos. Precisamos ser guiados por Deus, pela palavra de Deus, porque o Senhor tem no coração dele, o coração de Deus é um coração cheio de amor, um coração cheio de compaixão. Aqui Ele nos prova esse amor, essa compaixão, que mesmo em meio à dor, o Senhor Jesus não ignorou aquele povo, não despediu aquela multidão. Assim também Ele faz comigo, faz com você. Ele não vira as costas para nenhum de nós. E aqui, só concluindo a mensagem, diz assim no versículo 21. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então o Senhor Jesus alimentou com esses 5 pães e com esses 2 peixes mais de 5.000 pessoas. É inacreditável, né? Porque milagre não se explica. Aqui foi um milagre que o Senhor fez, demonstrando ali a sua compaixão por toda aquela multidão, assim como Ele demonstra esse amor para mim e para você. O Senhor quer transformar a nossa vida. Ele quer fazer um milagre, o milagre da multiplicação. Ele quer nos curar, Ele quer nos salvar, Ele quer nos libertar de todas as aflições. Mas tudo que o Senhor mais deseja no coração dele é nos ensinar para que a gente venha ser resgatado por Deus naquele grande dia, para que a gente possa morar nos céus. Amém, povo de Deus. Só voltando aqui na mensagem, que diz assim: e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartando e sabendo
o povo o seguia a pé, desde a cidade. E Jesus saindo viu uma grande multidão e, possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Aqui, meus irmãos, em Marcos 6, 34, diz assim: E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinha pastor, que não tem pastor. E começou a ensinar muitas coisas. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer nos ensinar muitas coisas. Ele quer nos ensinar a palavra que nos leva ao reino do céu. Foi essa a missão do Senhor, foi nos ensinar. Amém, povo de Deus. Aqui em João 6,14 diz assim: Vendo, pois, aquele homem os milagres que Jesus tinha feito, dizia: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Louvado seja Deus. Então aqui, depois que ele viu os milagres, eles reconheceram que o Senhor Jesus era o profeta que devia vir, que estavam esperando. Então, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração e que você e eu venha buscar o Senhor, não só pelo pão, não só para suprir as nossas necessidades, por um interesse à parte. Todos nós temos necessidade, todos nós queremos que o Senhor Jesus resolva as nossas causas, os nossos problemas, mas temos que querer, desejar no nosso coração, é estar com Ele, é seguir Ele até aquele grande dia, a não tirar o foco do Senhor Jesus, porque tudo aqui passa, tudo é passageiro, mas a glória de Deus, o reino do céu, as palavras de Deus, essas vão permanecer para todo sempre. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração e ao meu coração. E desde já eu peço a vocês que venham compartilhar, venham curtir essa mensagem. Vamos levar a palavra de Deus junto para outras pessoas. Amém? Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por esse amor e por essa compaixão. Amém? Meu glorioso Deus e Pai, Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. É em nome de Jesus que venho a Ti, meu Pai, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Venho Te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade. Que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a Te seguir e a Te servir, a não tirar os olhos, meu Pai, do Senhor, a não olhar para as aflições, para as adversidades, para a tempestade, mas que a gente venha confiar que mesmo em meio à dor, em meio ao luto, o Senhor está, não deixa sozinho. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a permanecer firme até aquele grande dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e glória a Deus. Fiquem todos com Deus. Amém, meus irmãos.